Base de dados relacionais. Conceitos. SQL significa Structured Query Language. O SQL é a linguagem usada pelas Relational Database Management Systems, RDBMS. O SQL é usado para aceder, manipular dados, criar, estruturar e destruir bases de dados e objetos de base de dados. Breve história do SQL. Em 1970, E.F. Codd, um professor norte-americano, publicou o artigo A Relational Model of Data for Large Shared Databanks em 1970. Em finais da década de 60, portanto, já ele pensava nestes assuntos. Neste livro descreve um modelo para guardar e trabalhar sobre dados armazenados em tabelas. Pouco depois da publicação, a IBM, começa a trabalhar na primeira base de dados relacional, naquela que seria o antecessor do atual DB2. Entre 79 e 82, a Oracle, que na altura se chamava Relational Software Incorporated, e a IBM, juntas, lançam a primeira base de dados relacional comercial. Em 1986, o uso do SQL já era generalizado. Em 86, também, o Instituto ANSI, American National Standards Institute, padroniza o SQL, o qual é atualizado várias vezes ao longo dos anos. Há vários padrões de SQL ANSI, não só um. Todas as maiores SGBDs, Sistemas de Gestão de Base de Dados, suportam o SQL, mas têm as suas próprias extensões ao ANSI SQL, ou seja, os comandos não são exatamente iguais de SGBDs para SGBDs, embora todos tenham um padrão único comum, o chamado ANSI SQL. Muito importante. As bases de dados relacionais, usamos aqui o termo em inglês, Relational Databases, são uma base de dados relacional é um conjunto de tabelas usadas para armazenar dados. Cada tabela tem um nome único e pode relacionar-se com uma ou mais tabelas através de dados comuns. Por exemplo, o número de empregado, por exemplo, o número de empregado, o número de telefone, algo assim. Tabelas, tables. Uma tabela numa base de dados é uma coleção de linhas e colunas. Linhas, ou rows. Uma row contém dados que pertencem a um só item ou registro, numa tabela, também chamada em inglês records. Usa-se rows, usa-se records. Colunas, ou columns, contêm dados representando características específicas dos records, ou seja, fields ou atributos. Por exemplo, eu tenho como atributos olhos castanhos. Isto será um field do registro row eu. Temos aqui um exemplo. Numa tabela employees, o nome de atributos ou campos e aqui o seu tipo de conteúdo. Isto falaremos mais adiante. Relações, relationships. São as ligações entre duas tabelas. Permitem encontrar dados numa tabela que pertencem a um recorde específico noutra tabela. Tipos de dados, ou data types. Cada relationship, portanto, é a ligação entre tabelas. Sublinhemos. Data types. Cada coluna numa tabela tem um data type definido, que indica o tipo de dados que podem existir nessa coluna. Por exemplo, a coluna primeiro nome pode ser definida como varchar 20, indicando que podem conter strings, ou conjuntos de palavras, de até 20 caracteres. Daí, varchar, caractere variável, 20. Atenção que os tipos de data type podem variar muito entre diferentes SGBDs. Primary keys. Aí temos aqui uns exemplos de tipos de data types. Primary keys. A maioria das tabelas tem uma column ou grupo de colunas que podem ser usadas para identificar registros únicos, os chamados Unique Records. Por exemplo, a tabela empregados pode ter uma coluna Employee ID, ou número de empregado, que é única em cada row. Isto torna mais fácil encontrar um recorde e permite criar relationships com outras tabelas. E permite também evitar erros de digitação. Por exemplo, não pode haver dois empregados com o mesmo número, que lhe dará um erro porque estamos aqui perante um registro único. São as primary keys, importantes para indexar. E como falámos, para que os relationships funcionem bem. Foreign keys. São colunas que ligam as primary keys, aqui em cima, a outras tabelas, criando assim uma relationship. A tabela clientes pode ter uma foreign key sales rep,
que liga a Employee ID à Primary Key de outra tabela, de vendas, por exemplo, ou de sales reps. Bases de dados mais populares. Os comerciais são, de longe, a Oracle, a mais popular de todas, correm em Linux, correm em Unix, correm em Windows, mas é mais cara que o SQL Server e a DB2. Embora a diferença se tenha reduzido nos últimos anos, ou seja, continua a ser muito cara, mas já não é tão cara por comparação como já foi no passado. DB2, do Oracle, em primeiro lugar. DB2 é uma das mais antigas, é muito usada em mainframes, na IBM, e corre em sistemas Windows e Linux. É a base de dados mais conhecida nos meios mais pesados, no meio bancário, por exemplo. SQL Server é o SCBD da Microsoft e só corre em Windows, claro. Tem uma penetração ligeiramente inferior ao Oracle, mas está a crescer. Agora, open source, o código aberto, ou seja, não se paga propriamente título de licenciamento. Temos duas, temos o Postgres, que até há pouco tempo atrás era mais popular, que é muito semelhante em bases de dados comerciais, em características e funções. Existem o Windows e o Unix e Linux. MySQL, devido à sua pequena dimensão, ou seja, da instalação, à sua rapidez e boa documentação, tornou-se rapidamente na base de dados open source mais usada no mundo. Existem o Windows e o Unix, mas não tem todas as funções das outras bases de dados. Por exemplo, os Solid Procedures não existem em MySQL. Mas é um dos motores da internet, juntamente com o Apache, o MySQL. SQL Statements. Muito sumariamente, e falaremos mais na segunda parte deste vídeo. Há três tipos. Há as Database Manipulation Language, ou DMLs, que são usados para trabalhar dados dentro de uma base de dados. Os mais comuns são Select, para escolher registros, Inserir, para inserir registros, Insert, Update, para alterar registros já pré-existentes, e Delete, para os apagar, claro. Outro grupo de SQL Statements são os Database Definition Language, ou DDLs. Os outros são os DMLs. São usados para estruturar objetos dentro de uma base de dados. Os mais comuns são Create, por exemplo, criar tabelas, Alter, por exemplo, alterar tabelas, colocando uma nova coluna, por exemplo, ou Drop, para apagar tabelas, deitá-las fora. Drop é... Database Control Language, ou DCLs, são os statements que são usados para a administração de base de dados. Estão acima dos outros dois, não é? Dos DML e dos DDL. São os statements usados para a administração de base de dados, como já dissemos. Os mais comuns são Grant, tem a ver com permissões, dá permissões de acesso. Deny, algo que só existe no SQL, portanto é um bocado absurdo, para dizer a verdade, porque se não tem Grant é porque, obviamente, o deny é implícito, não é? Mas no MySQL isso está previsto. E Revoke. E pronto, e assim termina esta primeira parte desta introdução às SCBDs. Obrigado e sigam-nos.